coração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me Glória a Deus, glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade, este culto denominado culto de ensino. A cada um que
que adentrou por estas portas, que Deus os abençoe, que Deus os dê uma bênção tal nesta noite. Aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus alcance a sua vida nesta noite. Estamos transmitindo aqui da igreja do Jardim Pinheiros, em Santa Felicidade, EADSE Jardim Pinheiros. Seja bem-vindo a esta transmissão, que Deus possa confortar o seu coração nesta noite. Vamos nos colocar de pé, vamos orar neste momento para dar início a este culto. Amado, soberano e eterno Deus, Pai querido, aqui estamos reunidos na sua presença e nós te louvamos, ó Pai, glorificamos e exaltamos o seu nome, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos, Senhor, reunidos na sua casa, mesmo, Senhor, que sendo em um pequeno número, Pai querido, por causa deste mal que assola a terra, Pai querido, mas estamos aqui, Senhor, cumprindo também os teus propósitos, ó Pai, cumprindo, Pai querido, a sua vontade, Senhor, que tu possas nesta noite, Senhor, receber o louvor, a adoração, Deus querido, do seu povo, Pai querido, que tu possas estender as suas mãos, ó Pai, aqueles, Pai querido, que têm necessidade nesta noite, ó Deus querido, abrindo portas de emprego, abençoando, Senhor, o lar, a casa, o casamento, a família, Pai eterno, nós te pedimos nesta noite, alcança, Senhor, esta alma que está assistindo através das mídias sociais, Pai querido, que possa, Senhor, ó Deus querido, ó Deus amado, ser consolado pelo teu Espírito Santo, que é o dono desta obra, que está à frente de todas as coisas. Pai Santo, nesta noite, Senhor, abre, Senhor, os nossos ouvidos, ó Pai, que nós possamos entender, ó meu Deus, aquilo que será entregue, Senhor, através do seu Filho nesta noite para cada um de nós, a sua palavra que será ensinada neste púlpito. Pai, abençoa, Senhor, o seu servo, Pai querido, recebe, Senhor, a adoração da sua igreja, alcança, Senhor, ó Deus querido, aqueles que estão cansados, Pai eterno, em nome de Jesus, aqueles que já chegaram, Senhor, sejam tocados nesta noite, enche, Senhor, esta casa da sua glória, assim, Pai, nós te pedimos e te louvamos, em o nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento, presbítero Enéas, com a oportunidade de estar adorando ao Senhor com hino congregacional. Glória a Deus. Em seguida, a cooperadora Alcione estará fazendo a leitura da palavra e orando pelos pedidos de oração. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus por mais uma oportunidade. Nós estamos na casa de Deus para louvar o nome do Senhor e meditar na sua grandeza e aprender um pouco mais da sua vontade para nossas vidas. Convido a igreja para nós abrirmos a nossa harpa e vamos louvar nosso hinário cristão no número 342, consagrados ao Senhor. Vamos estar declarando que a nossa vida é consagrada a Deus. Amém? Algumas vezes eu gosto de dar uma pausa aqui só para ouvir a igreja cantando, tá? Então eu sei que os irmãos estão de máscara, mas 432. Vamos estar exaltando. É bom ouvir a igreja louvando a Deus junto. Hino de 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue
somente vã, onde os santos possam ir, numa eterna alcançar. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já. Para quê? Consagrada em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. E nós pedimos: toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. E nós clamamos: enche-me do teu fervor. E a igreja bem forte fazendo um grande coral. A minha alma lava, Salvador, No teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. E nós continuamos orando e pedindo: ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar. Aonde que nós nos prostramos? Aos teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. A igreja de pé cantando forte. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. Aleluia. Somos lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. Aleluia. Para a nossa vida toda ser do Senhor. Que possamos ser de Deus como o apóstolo Paulo era, ao ponto de dizer: a minha vida é de Deus, ao ponto que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Seja a nossa vida consagrada assim, e o nome de Deus seja glorificado. Glórias te damos, Pai. Graças a Deus.
amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Para mim é motivo de alegria fazer parte de mais uma família do Senhor Jesus. Me sinto muito feliz aqui no meio dos irmãos. Hoje no meu trabalho, eu saindo do trabalho, uma colega de trabalho perguntou: Seu Alcione, o senhor vai na igreja hoje? Hoje eu vou na igreja. Será que o senhor pode orar pela minha família? Apresentar minha família em oração? Eu falei, posso sim, com certeza que posso. Já vão, então faz isso, fazendo um favor para mim, porque a minha família necessita muito de oração. Então por aí tem muitas almas necessitadas de oração. Então o nosso lema é esse: fazer a oração para aqueles que estão se sentem fracos na presença do Senhor. Nós que estamos aqui de pé devemos orar por essas pessoas. Então eu gostaria de deixar essa palavra aqui que fica em Salmos de número, aleluia, Salmos de número 3, capítulo 3 e versículo 4, capítulo 4 e versículo 1. Aleluias. Glória a Deus. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça, da angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Amém? Então vamos orar para essas pessoas que necessitam das nossas orações. Levante a sua mão para o céu e comece a glorificar o Senhor. Senhor maravilhoso, mais uma vez, Senhor, se coloca aqui na Tua presença, meu Pai, pedindo, Senhor, a Tua sabedoria, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Alcança, Senhor, cada um, Senhor, que necessita, Senhor, das nossas orações, Senhor, da glória. Abençoa, Senhor, aquela colega de trabalho, Senhor Jesus. Oh, Senhor, a Dona Rose, Pai. Alcança ela, sua família, o seu pai, Senhor. Seus irmãos, seu marido, Senhor. Oh, glorioso Deus, estende as suas mãos, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Enche, Senhor, as nossas vidas, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor. Replete, Senhor, a glória em nossa alma, Senhor. Oh, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento. Deus os abençoe. O grupo de louvor estará adorando a Deus? Ah, tá. Então nós vamos agora fazer aquele culto maravilhoso ao nosso Senhor com a nossa oferta. Você trouxe a sua oferta, você trouxe o seu dízimo, então nós vamos entregá-lo na casa do Senhor, para que Deus possa abrir as portas, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, porque Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Se você trouxe a sua oferta, pegue-a nas tuas mãos. Nós vamos orar agora e Deus vai fazer uma grandiosa obra na sua vida, porque esta oferta que você trouxe de coração. Esta oferta, irmãos, não é, quando você vai entregar uma oferta, você não pode simplesmente entregar o que você quer, mas aquilo que você pode entregar. Tudo que você pode fazer pela obra de Deus, faça, e faça com alegria. Neste momento, irmão, é um momento importante do culto. Muitos, vou levar uma moedinha que está em cima da mesa. Irmãos, é muito sério isso. Deus abre as portas, e é uma coisa que Deus colocou, que você e eu possamos fazer prova dele. Quando nós entregamos o nosso dízimo com fidelidade na casa de Deus, nós temos esse direito de fazer prova com Deus. Fazer prova quando nós estamos passando por necessidade, por dificuldade. Chegar diante de Deus e dizer para Ele assim: Deus, eu tenho sido fiel nos meus dízimos. Será que podemos dizer isso, irmãos? Diante de Deus. E Ele diz assim: eu vou lhes abrir as portas e vou encher os seus celeiros.
Deus está aqui nesta noite para fazer isto na sua vida. E curve a sua fronte, querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos, Senhor, ó Deus querido, por este momento, Senhor, em que vamos dizimar e ofertar na sua casa. Pai, ó Deus querido, nós pedimos, Senhor, que abençoe o seu filho, Senhor, ó Deus amado, que trouxe a oferta, aqueles que não trouxeram também, Senhor, abre, Senhor, as janelas dos céus, derrama sobre elas suas bênçãos, abençoe o celeiro, Pai querido, repreende a enfermidade, Pai, ó Deus querido, abençoa o seu povo, meu Deus, porque é na sua casa, Senhor, que tu abençoa cada um, Senhor. Por isso, Senhor, ó Deus querido, toda a extensão de cada família que está aqui representada, seja ela abençoada nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Irmã Raquel, com a oportunidade. Glória a Oferte Deus, com alegria. aleluia, Jesus. Causa mãos a paz, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmão, Deus não quer te ver sofrer. Irmão, Deus não quer te ver sofrendo assim. Olha, irmão, Ele não te abandonou. Este sofrimento logo vai ter fim. Ele já provou o seu amor. Pode sorrir agora, o choro já passou. Tome posse da vitória, a sua prova findou. Não tem muralha, tem barreiras pra te segurar. Não tem problemas que exista a força de Jeová. Não tem algemas nem correntes para te prender. E se tiver, Ele liberta você. Ande sempre na palavra, Ele quer assim. Segue avante, siga em frente, vai até o fim. Hoje a ordem lá do céu é pra você marchar. Toque nas águas e verás o mar se abrir. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Pode sorrir agora, o choro já passou.
Chegamos no momento da mensagem, convido a igreja para se colocar de pé. Nosso pastor já estará nos ministrando, mas antes estará recebendo os nossos visitantes e com toda a igreja dando a saudação de bem-vindo a todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Só quem está alegre, diga amém. Que maravilha, que batalhão, né? Esse povo tem o aspecto de quem vai morar na Jerusalém. Eu quero, juntamente com a igreja, receber com muito carinho e alegria os irmãos que vieram cooperar conosco nesta noite. Nós temos a irmã Franciele, é você? Deus lhe abençoe, minha irmã, receba a palavra de Deus, aquilo que a irmã veio buscar nesta noite. Também nós temos o Bruno, irmão Bruno e Jéssica, procedentes ali da Vila Aquim. Bruno e a irmã Jéssica, que bom tê-los aqui conosco. Bem verdades que vocês são ali da Vila Aquim, mas pode olhar para eles que tem a carinha do Jardim Pinheiros. Até o jeito de falar e de sorrir, tá? Você também, irmã Franciele, se sinta muito bem no meio desse povo, desta família. Vamos dar um bem-vindo para ele, mas aquele bem-vindo que eles, quando lembrar disso aqui, o bem-vindo do Jardim Pinheiros é diferente. Vamos lá de novo, tá bom? Vamos dizer: sois bem-vindos do Senhor Jesus. Amém. Podeis. Vamos ler a palavra, né? Desculpe, eu estava já querendo mandar os irmãos sentar, mas em respeito ou em reverência à palavra de Deus, é uma das maneiras da gente ter referência à palavra. Não que signifique que seja só de pé ou em pé que se tenha reverência. Até porque no dia de Pentecoste, de que maneira eles estavam? Todos assentados. Quero ler com os irmãos no capítulo de número 7 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Evangelho de São João, capítulo de número 7. O evangelista João escreve no capítulo 7, nós queremos ler tão somente dois versículos da palavra de Deus, o 37 e o 38 e o 39. Vamos ler 3 versículos. Evangelho de João, capítulo de número 7. E eu vou aguardar a nossa futura missioneira ali achar. Olha que bonitinho. E a mãe ajudando, fica melhor ainda. Capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 37. Quem achou, diga amém. Diz-nos assim a palavra de Deus, verso de número 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Verso de número 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou as Escrituras, melhor falando, rio de água viva correrão no seu ventre. Noutra tradução, no seu interior. Verso 39. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Podeis assentar. Glória a Jesus. Meus amados, como trata-se de um culto de ensino da palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos, usufruindo do espaço da nossa mídia,
para convidar os outros tanto os que estão presentes, quanto aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, que você deve vir no domingo às 9 horas da manhã, na grande escola bíblica dominical. Digna-se de passagem, nesse trimestre estamos falando exatamente sobre o Espírito Santo, né? A operação do Espírito Santo no que se diz respeito à salvação da humanidade, do ser humano. Portanto, que eu me sinto bem vocacionado para lhe convidar para você a vir na escola bíblica aprender um pouco mais. Jesus está nos falando aqui nesse texto sagrado, como todos sabem, né? E para a gente refrescar um pouco a memória, os 4 evangelhos que estão escritos, mesmo eles não estando escritos ou de forma cronológica, da maneira que a gente às vezes pensa, mas o evangelista, o João, nós temos 4 evangelhos, e este é o evangelista mais didático. Quando Mateus, que é o primeiro na ordem que está na Bíblia, não significa dizer que tenha sido ele o primeiro a ser escrito, mas ele ele é o primeiro na ordem aqui das Escrituras. Então o evangelista Mateus fala de Jesus e do Espírito Santo, inclusive no capítulo 3 do seu evangelho, nos versículos 14 e 15, quando ele está falando do batismo de Jesus. Então o evangelista Mateus, batismo nas águas, o evangelista Mateus, o evangelista Marcos, que é João Marcos, mas no evangelho está como Marcos, o evangelista Lucas, o médico amado, todos eles falam bastante dos feitos, das obras que Jesus fazia e faz. Ele fala diversos milagres, eles contam o dia a dia. Já o evangelista João, ele fala mais da divindade, não que ele não fale nas outras coisas, mas eu estou lhes dizendo que ele dá prioridade para falar da pessoa de Jesus e não tão somente dos seus feitos. Então ele já começa o seu evangelho, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala da divindade de Jesus, do nascimento ali, da origem lá, quando Deus faz a promessa. Ele fala do verbo, que é palavra, quando se fez carne, habitou entre os homens. No capítulo no primeiro versículo 11, ele diz, o evangelista João, ele fala que Jesus Cristo veio para os que eram os seus, Evangelho de São João 1 e 11, e ele diz que esses seus não receberam, estava falando do povo judeu, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito, verso de número 12 do mesmo capítulo em que eu citei, ali, veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus. Então ele vem traçando toda a trajetória e falando, focando na pessoa de Jesus. É ele que fala do grande amor. Ele diz que Deus deu, porque Deus amou o mundo. É um versículo muito conhecido, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então ele tem ali, ele escreve 21 capítulos deste livro, mas eu quero dar uma focada nesta noite com vocês, nesses versículos em que eu li. Eu quero falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, até porque na última vez que eu ensinei aqui,
eu falei que eu tinha a intenção, e olha que eu nem tinha visto ainda as nossas revistas, mas eu estava bem inspirado pelo Espírito Santo, até porque eu encerrei dizendo que eu tinha a intenção, está até inclusive gravado, de trazer um ensino falando e focando na pessoa do Espírito Santo. E eu queria falar sobre a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e quem tem o Espírito Santo tão somente porque ele foi convencido pelo Espírito Santo. Eu encerrei falando isto. Para minha alegria, para minha surpresa também de alegria, quando nos deparamos com a revista desse trimestre, ela foca toda ela sobre a obra do Espírito Santo. Então Jesus, no último dia da festa, aquele grande dia, ele se colocou em pé e ele clamou ou exclamou dizendo: quem tiver sede, que venha a mim e beba. Por que que Jesus está falando que quem tivesse sede, viesse a ele e bebesse? É que Jesus, em diversas vezes, ele pegou coisas da praticidade do dia a dia para ele dizer quem ele era. Jesus estava aqui dizendo que ele é algo necessário para o ser humano. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Parece assim uma coisa estranha para aquelas pessoas que estavam ali no momento. Todavia, Jesus não estava falando de H2O, a água que inclusive, já vou dar um golinho aqui, ó. Você entendeu, né? Então, Jesus não estava falando simplesmente da água. Ele estava falando da necessidade do ser humano. É óbvio que ele disse que eu sou o pão da vida. Ele disse que ele é a água, né? E ele está dizendo aqui: venha a mim e beba. Aí ele continua dizendo, e isto, o versículo de número 38, quem crê em mim, veja que ele faz uma outra comparação, dizendo assim: quem crê em mim, como diz, veja aqui, não é como quem vai dizer as escrituras, mas é como a Bíblia, como a escritura diz. Quem crê em mim, como diz as escrituras, ou as escrituras, rio de água viva, olha aí a água de novo, rio de água viva correrão no seu ventre, no seu interior. Está falando da água, da necessidade que nós precisamos entender. Quando Jesus diz que ele é a porta, não é que ele seja a porta literalmente falando. Ele está falando de lugar de acesso, local onde as pessoas podem entrar. Ele também diz nesse mesmo livro, se não me foge a lembrança, é capítulo de número 12 desse mesmo livro, e versículo de número 5, quando ele fala: eu sou a luz do mundo, 12 verso 5, se não me foge a minha lembrança, a minha memória, diz assim, é o capítulo de número 12, versículo 5, do livro do Evangelho de João. Ele está dizendo assim, verso 12, achou? Vamos, 5 e 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é este homem que disse: toma a tua cama e anda? Está fazendo uma pergunta, porque ele aqui estava indagando acerca de Jesus Cristo. Mas o versículo que eu estava citando é quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então ele está fazendo uma comparação da necessidade do ser humano. Então quando ele diz que eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem, comida,
que é o alimento da ovelha, ele está falando de lugar de acesso para a pessoa entrar e sair. Ou seja, ele depois diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí ele já está se referindo no capítulo de número 14 deste mesmo evangelho. E eu quero ser bonzinho com você, não vou nem passar em outros livros para ficar mais fácil de você acompanhar. É capítulo de número 14, versículo de número 6, quando ele está sendo interrogado, né? Aí ele diz, versículo de número 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, que eu acabei de citar, ninguém vem ao Pai, não é vai, mas é vem ao Pai, se não for por mim, ou, em outra palavra, através de mim. É só por Jesus que o homem chega até a Deus, porque foi Ele, e é Ele, que é o elo que fez a ligação outra vez do homem com o seu Criador, do criado, o ser humano, com o seu Criador. Não tem como a pessoa ir a Deus a não ser por Jesus. Tem que ser através de Jesus. E aí o versículo de número 38, ele está ainda, continua dizendo, se alguém, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão no seu ventre. Aqui não fala mais só de água, simplesmente, mas fala de fonte, de um lugar que jorra perpetuamente. E todos nós conhecemos, né? Que a fonte, quanto você mais tira, mais ela flui, mais ela sai. Jesus é essa fonte inesgotável. O salmista, no Salmo de número 46, no versículo 5, no versículo de número 4, melhor falando, ele diz, Salmo 46, versículo 4, diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O verso 5 diz que Deus está no meio dela e não será abalada, porque Deus, claro que lá não tem porquê, né? Mas diz, porque Ele ajudará ao romper da aurora. Pastor, mas na minha Bíblia tem da manhã. Mas qual é a diferença? Tarde aqui não é. Então é pela manhã, ao romper da manhã, ao amanhecer. Então ele está falando ali de rio, né? E Jesus aqui também está falando, ele está em pé, está dando um discurso, está pregando, e ele diz que quem tiver sede, viesse a ele e bebesse. E aí ele fala que quem crer nele, como diz a Escritura, porque tem muitas pessoas que creem em Deus. Eu até falei uma palavra assim bem forte na ceia. Eu falei que crer, lembram, né? Não faz muito tempo. Eu falei que crer até o diabo crer. Alguém acho que não entendeu muito, acho que pensava que eu tinha criado esse versículo, mas está na Bíblia, que ele não só crê, ele estremece. Então não falei nada demais. Então quase todas as pessoas creem em Deus, só que aqui está dizendo que é como diz a Escritura, ou seja, crer da maneira que a Bíblia diz, e não só crer simplesmente porque acha que ele existe ou que crê. É como diz a Escritura. Essa pessoa, este indivíduo, é que vai ter rio de água viva sempre no seu interior. É sempre aquela pessoa alegre, pode estar passando na prova, na dificuldade. Parece que quanto mais coloca fogo, é como o ouro.
Quanto mais coloca fogo, mais ele brilha, mais ele dá o brilho, fica lindo. Da mesma maneira é o povo de Deus. O inimigo se engana de novo, quando às vezes o crente está passando por dificuldades e ele aposta todas as suas fichinhas, no modo de dizer que eu não sei se ele tem ficha, né? Então ele diz: esse não vai mais na igreja, esse agora vai negar. Aí, para a desgraça dele, para a desonra dele, para ele ficar mais nervoso e mordendo a ponta da cauda, se é que ele tem, porque ele não é obrigado a ter, e nem chifre também, tá? Aí ele fica mais do que nervoso quando ele percebe que antes do culto começar, o crente está chegando já. Irmão Dari, exatamente, igreja. Levante assim as suas mãos para receber. Aí o crente vem vindo, e ele fica mais nervoso porque o crente ainda vem cantando, irmã Deise. Vem pelo caminho, aleluia, vem pelo caminho cantando. Aí ele não entende, mas não é para ele entender mesmo, porque o povo de Deus, de ninguém ele é discernido, né? Ele é Deus quem o conduz, é Deus quem o faz. Quanto mais prova ele recebe, vem sobre a vida dele, mais purificado ele é. Aí o crente está na igreja à noite, dando glória a Deus, dizendo aleluia. Às vezes pessoa doente ou não, na família, às vezes a pessoa desempregada ou não, mas ele vem na casa do Pai e se alegra. O que é isto? É o rio. É o rio que está fluindo dentro de você. É o rio de água viva que não para. E alguém vê em você e percebe que você é diferente. É aí em que aonde a Bíblia nos afirma dizendo que nós somos a luz do mundo. Depois a mesma Bíblia diz que não se acende uma candeia, uma vela, uma luz, uma lâmpada, desde que você me entenda, está de bom tamanho, e não se coloca debaixo da mesa, mas sempre coloca ela em lugar alto. E ninguém pode esconder uma cidade edificada, construída em cima de um morro, não pode. É por isto que a igreja do Senhor continua brilhando, caminhando em passos firmes em busca da Canaã celestial. Aí o versículo de número 39: e isto disse ele quem? Jesus. Ele estava falando do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, Jesus não tinha chegado como pessoa, corpo físico, lá na eternidade, da onde ele tinha vindo. Jesus veio do Pai, nasceu como todos nós conhecemos, e aqui ele ficou por espaço de aproximadamente 33 anos e meio. Devemos nos lembrar que desses 33 anos e meio, tão somente 3 anos e meio ali, foi quando ele estava exercendo, praticando o seu sacerdócio, o seu trabalho para que ele veio fazer. Então, por isso que os discípulos ficaram bastante confusos. E se a gente não lê a Bíblia com o pensamento voltado que aquelas pessoas eram seres humanos e não acompanhar o raciocínio do momento, a questão geográfica, a questão linguística e os problemas e os costumes daquele povo, a gente vai pensar que aquele era um monte de incrédulos. A gente vai cometer até erros, achando que era um povo incrédulo. Mas era por causa que eles deixaram tudo, irmãos, principalmente os apóstolos. Jesus chega para Pedro, para Tiago e para João, e para André e outros mais. André era irmão de Pedro. Nos 12, no mínimo tinha 4 irmãos da mesma família, da mesma mãe. Então Jesus diz assim:
vem e segue. Aí eles deixaram não só o barco, pastor, eles deixaram o barco, sim ou não? Deixaram o que mais? Me ajude. As redes. Aquilo ali, irmãos, era o ganha-pão deles. Era a maneira como eles ganhavam o pão de cada dia. Eles comiam também, mesmo jeito de nós. Eles deixam tudo. E o mais importante, óbvio que a Bíblia não vai entrar por detalhes, não vai contar tudo. Já falei aqui que a Bíblia fala aquilo que é necessário. Aí ele deixa tudo e nem questiona. Senhor, mas Pedro teve uma vez que andou questionando, Senhor, mas aí ele já estava no exercício, ele já estava andando com Jesus. Quando ele disse assim, Senhor, nós deixamos tudo, deixamos pai, deixamos mãe, deixamos para te seguir. O que a gente vai receber? Jesus é tão bom que disse assim, você não receberá só nessa terra 100 vezes tanto, mas ainda por fim a vida eterna. Mas voltando lá no princípio, ele deixa tudo, diácono Tarciso, e deixa lá. Aí você pergunta para mim, pastor, pois não? E o barco? Eu digo, sei lá, uai. Deixou lá, inclusive, para quem conhece um pouco a Bíblia, eles tinham empregados. Eles tinham, não diria empregado, porque naquele tempo esse costume não era usual. Não se usava essa expressão. Mas eles tinham pessoas que ajudavam. Eles deixaram lá o barco, as redes, e seguiram Jesus. Depois Jesus até usa esse barco, não para pescar mais. Você não vai ver Jesus pescando e nem ensinando ele no dia a dia. Só teve uma vez que Jesus disse assim, jogue a rede do lado direito, mas é porque eles precisavam, e ali já foi após a ressurreição, eles precisavam de alimento para aquele momento. Mas eles abandonam tudo e vai seguir Jesus. 1 ano, primeiro mês sem 13º, ou tinha 13º, sem pagamento. Teve uma vez que precisou de pagar imposto. Pedro, já falei isso aqui, Jesus pagou por Pedro e por ele também. Ai, Pedro era casado. Como é que eu desculpo que Pedro era casado? Porque ele tinha sogra. Nem adianta ninguém ficar bravo comigo, que me acompanhando aí, depois querer questionar. Pedro era casado, ele tinha sogra, uai. Então se ele era... mas eu provo pela Bíblia que ele era casado. E não só, Jesus até curou ela. Jesus até tomou, na nossa linguagem, café lá. Obviamente que era chá. Ali a bebida mais tradicional era como a bebida de gaúcho. Era o chimarrão do gaúcho e lá era o chá. No Oriente Médio, naqueles tempos, era o chá. Então Jesus se alimentou lá, teve lá. Ela foi curada o que ela tinha mesmo? Da febre. Depois se levantou e fez igual a irmã Simone quando eu chego lá. Serviu com café. Se viu, eu estou falando café aqui, e repito, não é que tenha sido café. Se viu com a bebida, se viu com o alimento. Tá bom? Então Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. Pedro deixou tudo isso. Pedro tinha uma família. Pedro tinha família. Tiago tinha família. André e os outros tinham família. Deixaram tudo. E aí começam a mandar com Jesus. Segunda, terça, quarta, quinta, o mês inteiro. E o pagamento? E o dia 5 útil? Você que é empresário? Hein? E o dia 5 útil? Óbvio que naquele tempo eu estou trazendo para os nossos dias, para a gente aclarar a mente, mas naquele tempo não tinha questão de 5 útil. E aí eles deixam tudo para andar no dia a dia com Jesus. Aí quando Jesus fica ali 3 anos e pouco com ele, convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém. Foi esse o diálogo. E que ele padeça muito, padeça na mão dos malfeitores, que morra e que ao 3º dia ressuscite. Jesus já tinha falado do grão de trigo. Jesus estava falando dele mesmo. Só que ele pegou um grão de trigo e, repito, ele pegava as coisas do momento para aclarar a mente do povo. Quando Jesus falou do grão de trigo, se o grão de trigo não morresse, Jesus estava falando dele mesmo. Quando Jesus passou de frente ao templo e disse assim, que aquele templo não ia ficar pedra sobre pedra, Jesus estava falando,
que ele iria morrer e ao terceiro dia ressuscitaria, Jesus estava dando toda a dica que a qualquer momento ia deixar os discípulos. Então, quando Jesus quando os soldados chegam e pegam Jesus e amarram Jesus e crucificam Jesus, você imagine. E agora? O que a gente vai fazer? Voltar à pescaria, aquela rede que eles deixaram há 3 anos atrás, muito provável que, aliás, estavam consertando, significa dizer que já tinha estrago, sim ou não? Se eles estavam consertando, que já tinha buraco. Agora, 3 anos depois, sei lá quem é que estava cuidando dessas redes. Aí Jesus disse: eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia, mas eu vou para o Pai. Aí então cada um começa nem me pergunte, cadê Lázaro, pastor? Que Jesus ressuscitou, quantos dias de morto ele estava mesmo? 5 dias? 4 dias de morto? Nem me pergunte, que eu não sei onde é que ele andava. E Marta e Maria? Também. E os 500 lá que ele apareceu? Jesus os discípulos ficam perdidos, porque eles esperavam, eles tinham uma esperança que Jesus ia, por isso que eles perguntam lá em Atos 1:7, ele ia restaurar as coisas, politicamente falando. Então vamos usar uma expressão nossa, é como que tivesse dado um nó na cabeça deles e não entenderam. Então nunca a gente deve achar que é porque Pedro negou, porque Pedro era negão mesmo, gostava de negar. Não, nunca nós devemos achar que Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho. Eu acabei de ler. Então essas questões é que eles não entenderam. Por isso é que Jesus diz para eles: eu vou para o Pai. Jesus estava ali dando uma palavra como psicólogo. Pense num psicólogo bom. Isso mesmo, Jesus é o melhor dos melhores. Jesus estava trabalhando o psique deles, para que quando isso acontecesse, eles tivessem uma noção. Eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos não. Eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai mandar o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo da verdade. Aí Jesus traça alguns assuntos dizendo que o mundo não recebe, o mundo não conhece, mas eles iriam receber. Aqui, esse contexto aqui, essa água, essa coisa que ele está falando aqui, esse rio, ele estava falando do Espírito Santo, que ainda ele não tinha vindo para habitar, para morar com os discípulos. Porque todos nós devemos ter um mínimo de conhecimento que antes de Jesus Pentecoste, penta, que quer dizer 5, ou 50, no caso lá era 50. Então, até então, o Espírito Santo ele vinha de maneira esporádica, ou específica, ou invente outros sinônimos, que vai dar na mesma coisa. Ele vinha e habitava, usava aquela pessoa para determinado assunto e ele retornava. Mas eu tenho uma notícia boa para você, e você já sabe qual é. Aleluia mesmo. Ele agora ele não vem e volta, ele mora em você. Aleluia, ele mora em nós. Aleluia, ele habita conosco. É claro, queridos, que para ele habitar, nós precisamos de estar com a nossa vida santificada. Tá? Temos que estar com a vida de maneira correta diante de Deus. Porque o Espírito Santo, o nome já diz, ele é santo. Então ele não habita onde tem o pecado. Mas se o homem der lugar, se a pessoa der lugar, o Espírito Santo vai morar. Lembra que Paulo disse que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo? Então, depois que Jesus sobe, ascende, assunto aos céus, aí ele roga ao Pai, e o Pai envia o Consolador, porque se o Consolador não estivesse conosco,
eu te garanto que nem eu estaria aqui, nem você aqui. A igreja não existia, porque a gente não ia aguentar. Calcule que ainda tem gente que diz assim: pastor, se eu não subir no arrebatamento, na grande tribulação, me converto de verdade. Aí eu volto para a igreja. Se com o Espírito Santo, com o pastor Soares ensinando quase toda quarta-feira, né? Junto cantando tão bem, o irmão tocando, recepcionista na porta, o Espírito Santo guiando todo dia, a palavra de Deus falando de todas as maneiras, e ainda tem crente osciloso, ainda tem crente cocheando em dois pensamentos. Imagine naquele tempo, não vai se salvar mesmo, que não vai aguentar. Então ele está falando do Espírito Santo que ainda eles não tinham recebido para estar com eles. Esse texto. Queria pedir que o irmão colocasse para nós. Deixa eu ver se eu não estou passando do horário. Romanos 5 e verso também 5, que diz assim: que o amor de Deus, Romanos 5 e 5, que o amor de Deus ele foi derramado no nosso coração. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está. Você notou, né, que eu quis dizer? Eu tenho uma professora ali da língua portuguesa e de outras matérias, então por isso que às vezes eu faço umas pausas assim, mas não é só ela, todos nós entendemos. Não está dizendo assim, não traz confusão, porquanto o Espírito de Deus, o amor de Deus vai ser derramado, talvez, provavelmente, não. Está, tá ou não está? Derramado em nossos corações. Quem é que faz esse derramamento? Esse derramamento que é como que estivesse regando. Quem é que faz isso? O Espírito Santo, que nos foi dado. Não é que vai ser dado, talvez será dado. Não, ele já está conosco. Aliás, veio no culto hoje e vai te ajudar. Esse ano, o Espírito de Deus vai continuar conduzindo a igreja, dirigindo a igreja. O Espírito Santo, como uma pessoa, ele se entristece. Ele tem as caracteres de uma pessoa. Ele se entristece, ele geme, ele se aborrece. E aqui eu encerro. Efésios 4, irmão, verso 30. Efésios 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês serão selados. Não, no qual estais selado para o dia da redenção. Pena que o tempo já me manda parar. E aqui, como nós estamos num culto de ensino pentecostal, é a igreja que recebe e que crê nos dons espirituais. Não significa dizer que as igrejas tradicionais não tenham o Espírito Santo. Elas têm. Eles não recebem o batismo com o Espírito Santo. E o que é batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder. Se eu tirar o paletó, eu estou sem camisa? Não, eu não estou, eu estou vestido. Se eu colocar um sobretudo em cima desse paletó, eu estou revestido. Eu aqui já estou bonitinho, já estou vestido. Se eu colocar um sobretudo no frio, eu vou ficar revestido. A igreja do Senhor, a igreja, a Assembleia de Deus e outros que também não é só a Assembleia de Deus, que acreditam e que pedem, que recebem os dons espirituais, porque no outro dia eu vou falar a diferença entre dons
espirituais, que a gente faz uma salada só, mas não é, e dons ministeriais, é diferente. Os dons espirituais é para quem busca e quem quer receber o batismo com o Espírito Santo. Essas igrejas tradicionais, que aliás são bem tradicionais, elas têm o Espírito Santo desde quando aceitam Cristo. Foi o Espírito Santo quem convenceu essas pessoas a saírem da idolatria, sim ou não, e virem e estar em Cristo. E por que eles não recebem, irmão, o batismo com o Espírito Santo? É simples, a Bíblia responde. É porque o Espírito Santo é dado para aqueles que lhe pedirem. Se a pessoa, às vezes pedindo, ainda demora para receber, imagina não pedindo. E se eu lhe falar que tem deles que nem crê, aí é que não recebe mesmo. Eles não crêem da maneira que nós cremos, mas os dons é repartido a cada um conforme o Espírito Santo quer e faz. Então não misture dom espiritual com dons ministeriais. Os dons espirituais é para aqueles que acreditam e que buscam o batismo com o Espírito Santo, que eu repito, é o revestimento de poder. E aí o crente fala em outras línguas, ou em língua estranha, fala com ele, com Deus, e nem adianta querer calar a boca de crente não. Aliás, essa igreja é uma igreja que não extingue o Espírito Santo e que ainda crê nos dons espirituais. Em outra oportunidade, eu vou falar dos dons espirituais. Eu tenho quase certeza que quando eu estiver falando, Jesus pode até batizar com o Espírito Santo e com fogo, e essa igreja vai continuar caminhando. Os dons espirituais é para que o crente desenvolva uma obra com maior rapidez. E aqui eu encerro fazendo uma comparação de um carro potente, que tem diversos cavalos, e um carrinho tipo Fusca, ou o meu carrinho ali, o Siena. Um carro que tem 180 cavalos, ele é carro ou não é? E o Sienazinho meu ali, é carro ou não é? É. Só que o Siena ali, mesmo sendo um motor Fire, que é um dos melhores que tem, até fazer uma propagandinha aqui para Fiat, ele só tem 70 cavalos, 72, se não me foge a lembrança. Só que um carro potente, ele tem 100 e poucos. Qual é o que vai mais rápido? É aquele que o motorista pisar mais no acelerador, ou se for automático, aquele que tem mais potência, é óbvio, é claro isso. Mesma coisa. O crente que não tem o Espírito Santo, que não recebe os dons, ele até faz a obra de Deus. Mas se você olhar a Assembleia de Deus no Brasil, dentro de 30 anos, tinha crente espalhado no Brasil inteiro. Quem foi que fez isso? A potência do Espírito Santo. Mas ficai em Jerusalém, se coloque em pé, até que do alto sejais revestido. Lucas capítulo 24, revestidos de poder. Então é para isso que nós temos os dons espirituais. O nosso presbítero vai orar pela mãe do irmão Marcelo Ramalho e vai nos dar a bênção apostólica. Que Deus abençoe. E eu quero, inclusive, vir aqui, vou ficar aqui à frente e receber a oração pelo meu filho primogênito, Jonadab, que hoje está de aniversário. Podemos crer que ele deve estar em casa, talvez assistindo o pai pregar, né? Então nós, como Igreja Jardim Pinheiros, vamos parabenizar ele, dizendo um amém? Amém. Deus abençoe o nosso irmão Jonadab, em nome de Jesus. Vamos estar orando pela mãe do Marcelo. Deus sabe a causa, Deus sabe o motivo, e Deus é tão poderoso que ainda antes que viesse o pedido, Deus já sabia. E pela oração e a concordância da igreja, Deus é poderoso para alcançar lá onde ela está. Amém? Senhor Deus eterno, Deus glorioso, nós te louvamos, ó Pai querido, por este culto que pudemos te oferecer, Senhor, pela tua igreja reunida, Senhor Deus amado, Senhor, pela tua palavra que tem sido ministrada sobre a nossa vida.
ó Deus querido, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus querido, Senhor, que habita em nós. Te pedimos, ó Deus querido, Senhor, abençoa a Tua igreja e a Tua palavra se cumpra sobre todos, ó Deus. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, Deus, o Teu Filho amado Jesus Cristo pode batizar ainda hoje, agora, ó Deus querido Senhor, porque nós cremos na operação do Teu Espírito Santo e na nossa dependência de Ti, ó Pai. Deus glorioso, Deus santo, aqui apresentamos, ó Deus querido Senhor, a mãe do Marcelo, Senhor. Não temos o nome dela, Senhor, mas levantamos e apresentamos, ó Deus querido, a vida dela. Tu sabe o nome dela, Tu sabe onde ela está, Tu sabe a causa, Tu sabe a necessidade. Em concordância nós te pedimos, ó Deus, opera na vida dela, Senhor, nesta noite. Estenda Tuas mãos de poder e graça, dai a Tua bênção, dai o Teu milagre, Senhor, e o Teu nome seja glorificado. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Olha o Teu servo, ó Deus querido Senhor, que se coloca de joelhos na Tua presença. Ó Deus querido, o nosso pastor José Soares, ele se coloca de joelhos na Tua presença, representando o seu filho Jonadab, Senhor, a qual o Senhor tem abençoado, Senhor Deus querido, ele tem completado mais um ano de vida. Assim como a Tua poderosa mão tem sustentado ele, eu te peço, continua abençoando a vida do Jonadab, acrescentando dia após dia, com bênçãos e milagres. Ó Deus querido Senhor, que ele venha desfrutar, ó Deus amado, Senhor, daquilo que ainda, Senhor Deus, ele não tem experimentado. Revela, Deus querido, o Teu poder. Deus querido, guarda a vida dele, Senhor, ó Deus bendito, e assim nós te pedimos, seja a Tua poderosa mão alegrando e confortando e fortalecendo a vida do Teu filho. Receba a vida do Teu servo, Senhor, que está na Tua presença, a Tua igreja que tem recebido a Tua palavra, no retorno para casa, Senhor, guarda a cada um, protege, leva em paz, em segurança, dai uma noite de sono e descanso reparador, para mais amanhã, Senhor, um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de prosperidade, Senhor, no nome de Jesus Cristo, crendo na vitória, crendo na resposta da oração, eu já te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Os irmãos estendam as mãos e receba a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja abundante em cada vida, e dizemos juntos, amém. Deus abençoe a todos. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz.